E as exportações brasileiras de café caíram em volume, mas cresceram em receita em 2021. Segundo o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, 40,4 milhões de sacas foram enviadas ao exterior, 10% menos que em 2020. Em receita, as exportações brasileiras de café superaram os 6,2 bilhões de dólares, avanço de 10% frente aos números de 2020. Nós tivemos uma safra muito alta, provavelmente o recorde de todos os tempos na safra do ano 2021, que segundo a Conab, a safra do arábico naquele ano chegou perto dos 49 milhões de sacos. Impressionante, foi um ano em que o universo conspirou a favor do produtor de café. Em 2021, o Brasil exportou café para 122 países. Os Estados Unidos lideraram o ranking, com a compra de 7,781 milhões de sacas, volume 4,4% inferior ao de 2020, e que representou 19,3% dos embarques totais brasileiros no ano passado. Muito importante o destaque chinês. Não, todos falamos da China e, de fato, já é muito importante para o agronegócio brasileiro. Mas, falando em café, gerar aquela cultura de consumo de café na China continua sendo um grandíssimo desafio. O acréscimo das exportações para a China neste ano foi quase uns 65%, 66%. Já os chineses estão curtindo da nossa bebida. Apesar do ótimo desempenho alcançado pelos exportadores brasileiros, o Secafé aponta que fatores como os gargalos logísticos no comércio marítimo mundial e a elevação nos custos dos fretes impactaram o resultado final das exportações brasileiras do café no ano passado. E, portanto, mesmo com esses desafios e mesmo com os desafios logísticos na procura dos containers para exportação, na procura dos bookings, os exportadores brasileiros exportaram para mais de 122 países, um número que não é pouco expressivo, de 40,3, quase 40,4 milhões de sacos, e geraram uma receita cambial de quase 33,8 bilhões de reais. Verdadeiramente um desafio histórico bem superado, mais que uma boa lembrança dos tempos que estão por vir. Sobre esses embarques de café, agora a gente fala ao vivo com o diretor técnico do Secafé, o Eduardo Heron. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo. Feliz 2022 para você e todos do Secafé. Bom, a gente acabou de ver a reportagem aí sobre todo esse desempenho ao longo do ano de 2021. Ou seja, tivemos sim esse aumento em receita, que já era esperado devido à alta e do dólar que a gente tem acompanhado essa escalada, porém em volume mais arrefecido. O que a gente tem como destaque são Estados Unidos, Alemanha, Itália e temos a China, conforme as palavras ali do próprio presidente, né? Quer dizer, dentro dessas questões e com esses gargalos que a gente acompanhou fortemente, principalmente ali no segundo semestre, era já uma expectativa aguardada? Os números mesmo assim tendem a ter um cenário mais otimista na sua avaliação? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Feliz 2022. Renata, os números de 2020, nós consideramos ele de forma muito positiva, porque nós estamos comparando o resultado de 2021 com 2020. E 2020 foi o ano da produção recorde de café do Brasil, como muito bem abordou o nosso presidente Nicolás Weber. Portanto, o parâmetro que nós deveríamos comparar seria com o ciclo de bianualidade negativa, seria o ano de 2019. Quando nós pegamos 21 comparando com 2019, né, ou seja, anos de menor oferta do café brasileiro, a nossa queda foi de apenas 0,8%. E nós sabemos que esse ciclo de bienalidade do café, ele é natural, ele está na cultura do café arábica, e isso é um reflexo, né, que nós tivemos na exportação de 2021. Ou seja, o resultado foi 10% menor, mas em decorrência de nós estarmos comparando uma exportação recorde de 2020, de 44,7, com a menor disponibilidade do café brasileiro, que foi em 2021, que resultou nos 40,4 milhões de sacos.
Com relação aos problemas logísticos, de fato, foram a tônica das exportações no mês de 2021 em todo o agro. Estima-se que no café tenham deixado de exportar cerca de 3 milhões de sacas, o que daria aí em torno de 465 milhões de dólares que deixaram de entrar para as receitas cambiais do país. Então, esse problema logístico, o comércio exportador do Brasil trabalhou de forma muito intensa e para garantir que esses 40,4 milhões de sacas fossem destinados ao exterior. Então, houve um esforço muito grande dos exportadores, de suas equipes logísticas, para poder garantir o abastecimento externo e também o abastecimento interno. Agora, falando um pouco de previsão, estimativa, o que a gente pode dizer aí para esse ano de 2022? O que vocês estão projetando como responsável aí pela área técnica, né? Como é que vem as conversas aí para realmente tentar solucionar, já que a gente tem realmente, sim, ainda vivemos o cenário da pandemia, estamos com a nova variante Ômicron, mas a gente tem essa questão mais otimista frente às notícias, né, que a gente tem acompanhado. Então, o que você tem para discorrer para a gente sobre essa previsibilidade e previsão para esse ano, Eduardo? Renata, em termos de exportação, o agro brasileiro vai continuar enfrentando o desafio da logística. Estimativas apontam que somente a partir do segundo semestre é que as operações marítimas voltem aos patamares de normalidade. Quero destacar que os portos brasileiros, né, estão abarrotados de cargas, aguardando ainda para serem embarcadas. Portanto, há demanda muito grande por navios para que você estabeleça um fluxo de normalização das cargas que estão paradas e daquelas que vão chegar nos portos nos próximos meses. Então, o primeiro semestre, a nossa expectativa é que ele ainda continue com esses problemas logísticos e a partir do segundo semestre a coisa volta a se normalizar. Eu quero também observar que foi amplamente veiculado nos meses de novembro e dezembro os primeiros embarques em breakbook. E na nossa avaliação, essa modalidade corroborou para que o resultado, tanto de novembro e dezembro, fossem positivos. Nós já temos ciência de novos embarques de breakbooks que estão ocorrendo no mês de janeiro e também no próximo mês de fevereiro. Então, a nossa expectativa como alternativa aos problemas de containers e navios é que nós possamos ver aí nesses próximos meses, de forma paliativa, claro, esses embarques em breakbooks, o que garantiria aí o Brasil a estabelecer um fluxo de normalidade na expectativa de que se anteceda aí a previsão das agências marítimas que indicou somente o segundo semestre. Excelente. Para a gente fechar aqui, né, a gente ouviu ali bem as palavras do presidente quanto a esse significativo aumento chinês. A gente fala em apetite chinês sempre, né? E realmente isso tende a continuar trazendo aí bastante aceleração aí para os embarques do café, em especial nessa diversificação de mercados. A gente tem os tradicionais, Estados Unidos, nossos principais compradores, temos ali os países europeus, mas mercado asiático continua com essa crescente, essa expectativa? Renata, o Brasil já é o principal fornecedor de café no Japão e na Coreia do Sul. China, para nós, aumenta ainda mais a nossa expectativa, porque o mercado que vem se desenvolvendo de forma muito expressiva, até 2020, China ocupava a 38ª, 32ª posição no ranking das exportações de café do Brasil. E no ano passado, mesmo com a pandemia, com todos os desafios logísticos que nós tivemos, a China aumentou em 65% as compras do café brasileiro. Nós estamos falando hoje de mais de 330 mil sacas que os chineses passaram a comprar do Brasil a partir do último ano. Esse resultado, para nós, ele é muito positivo, principalmente quando você compara que dentre os países compradores, aos 122 destinos compradores do café brasileiro, China foi o país que segundo melhor apresentou o resultado, perdendo apenas para a Colômbia. Ou seja, um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande, que vem comprando cafés do Brasil, aumentando suas compras nos últimos anos, e agora
quero observar que o Secafé está fazendo uma promoção do café brasileiro na China, inclusive se iniciou hoje, né, juntamente com exportadores de café, com a Embaixada do Brasil na China, e a nossa expectativa é que nessa semana do café brasileiro na China aumente ainda mais a perspectiva dos chineses saborearem o delicioso café brasileiro e, consequentemente, aumentar as suas compras. Maravilha. Muito obrigada, Eduardo, por ter nos atendido. Aí toda a parte técnica do Secafé. Fique sempre à vontade para estar aqui com a gente em nosso programa. Um ótimo dia e até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia para todos.